Segundo Samuel capítulo 21. Nos dias de Davi houve uma fome de 3 anos consecutivos, pelo que Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: E por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel tinham feito pacto com eles. Porém Saul, no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Perguntou, pois, Davi aos gibeonitas: Que quereis que eu vos faça? E como hei de fazer expiação, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: Não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco cabe a nós matar pessoa alguma em Israel. Disse-lhes Davi: Que quereis que vos faça? Responderam ao rei: Quanto ao homem que nos consumia, e procurava destruir-nos, de modo que não pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: Eu os darei. O rei, porém, poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, isto é, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei tomou os 2 filhos de Rispa, filha de Aías, que ela tivera de Saul, a saber, a Amoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meulatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor, e os 7 caíram todos juntos. Foi nos primeiros dias da cega que foram mortos, no princípio a cega da cevada. Então Rispa, filha de Aías, tomando um pano de cilício, estendeu-o para si sobre uma pedra, desde o princípio da cega até que a água caiu do céu sobre os corpos, não deixou que se aproximassem deles as aves do céu de dia, nem os animais do campo de noite. Quando foi anunciado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aías, concubina de Saul, ele foi e tomou os ossos de Saul e os de Jonatas seu filho, aos homens de Jabes de Gileade, que os haviam furtado da praça de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado quando mataram a Saul em Gilboa. E trouxe dali os ossos de Saul e os de Jonatas seu filho, e ajuntaram a eles também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto Deus se aplacou para com a terra. De novo tiveram os filisteus uma guerra contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejara contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança tinha o peso de 300 ciclos de bronze, e que cingia uma espada nova, intentou matar Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e ferindo ao filisteu, o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à batalha, para que não apagues a lâmpada de Israel. Aconteceu depois disto que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, matou Seife, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Euanã, filho de Jareel-Regim, o Belemita, matou Golias, o Giteu, de cuja lança a haste era como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha 6 dedos em cada mão, e 6 em cada pé, 24 por todos, também este era descendente do gigante. Tendo ele desafiado a Israel, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o matou. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Segundo Samuel capítulo 22. Davi dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. É meu Deus, a minha rocha, nele confiarei, é o meu escudo, e a força da minha salvação, o meu alto retiro, e o meu refúgio. O meu Salvador, da violência tu me livras. Ao Senhor invocarei, pois é digno de louvor, assim serei salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes de Belial me atemorizaram. Cordas do Seol me cingiram, laços de morte me envolveram. Na minha angústia invoquei ao Senhor, sim, a meu Deus clamei,
do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram, abalaram-se porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca um fogo devorador, que pôs carvões em chamas. Ele abaixou os céus, e desceu, e havia escuridão debaixo dos seus pés. Montou num querubim, e voou, apareceu sobre as asas do vento. E por tendas pôs trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, espessas nuvens do céu. Pelo resplendor da sua presença acenderam-se brasas de fogo. Do céu trovejou o Senhor, o Altíssimo fez soar a sua voz. Disparou flechas, e os dissipou, raios, e os desbaratou. Então apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram, pela repreensão do Senhor, pelo assopro do vento das suas narinas. Estendeu do alto a sua mão e tomou-me, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu possante inimigo, e daqueles que me odiavam, porque eram fortes demais para mim. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio. Conduziu-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza em minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Pois todos os seus preceitos estavam diante de mim, e dos seus estatutos não me desviei. Fui perfeito para com ele, e guardei-me da minha iniquidade. Por isso me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos meus olhos. Para com o benigno te mostras benigno, para com o perfeito te mostras perfeito. Para com o puro te mostras puro, mas para com o perverso te mostras avesso. Livrarás o povo que se humilha, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor alumiará as minhas trevas. Pois contigo passarei pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus transporei um muro. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é fiel, é ele o escudo de todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Deus é a minha grande fortaleza, e ele torna perfeito o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das gazelas, e me põe sobre as minhas alturas. Ele instrui as minhas mãos para a peleja, de modo que os meus braços podem entesar um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e tua brandura me engrandece. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os destruí, e nunca voltei atrás sem que os consumisse. Eu os consumi, e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, sim, caíram debaixo dos meus pés. Pois tu me cingiste de força para a peleja, prostraste debaixo de mim os que se levantaram contra mim. Fizeste que me voltassem as costas os meus inimigos, aqueles que me odiavam, para que eu os destruísse. Olharam ao redor, mas não houve quem os salvasse, clamaram ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para ser o cabeça das nações, um povo que eu não conhecia me serviu. Estrangeiros, com adulação, se submeteram a mim, ao ouvirem de mim, me obedeceram. Os estrangeiros desfaleceram e, tremendo, saíram os seus esconderijos. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me deu vingança, e sujeitou povos debaixo de mim. E me tirou dentre os meus inimigos, porque tu me exaltaste sobre os meus adversários, tu me livraste do homem violento. Por isso, ó Senhor, louvar-te-ei entre as nações, e entoarei louvores ao teu nome. Ele dá grande livramento a seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, para com Davi e a sua descendência para sempre. Segundo Samuel capítulo 23. São estas as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé, diz a homem que foi exaltado, o ungido do Deus de Jacó, o suave salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha língua. Falou o Deus de Israel, a rocha de Israel me disse, quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus. Será como a luz da manhã ao sair do sol, da manhã sem nuvens,
quando, depois da chuva, pelo resplendor do sol, a erva brota da terra. Pois não é assim a minha casa para com Deus. Porque estabeleceu comigo um pacto eterno, em tudo bem ordenado e seguro, pois não fará ele prosperar toda a minha salvação e todo o meu desejo. Porém os ímpios todos serão como os espinhos, que se lançam fora, porque não se pode tocar neles. Mas qualquer que os tocar se amará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, o Taquemonita, era este principal dos três, foi ele que, com a lança, matou 800 de uma vez. Depois dele Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, um dos três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou, e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada, e naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou para junto de Eleazar, somente para tomar o despojo. Depois dele era Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se haviam ajuntado em Lei, onde havia um terreno cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Samá, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu e matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, no tempo da cega, e foram ter com Davi, a caverna de Adulão, e a tropa dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi, com saudade, exclamou: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém, e a trouxeram a Davi, porém ele não quis bebê-la, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, que eu tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco das suas vidas. De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Ora, Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe dos 30, e este alçou a sua lança contra 300, e os matou, e tinha nome entre os 3. Porventura não era este o mais nobre dentre os 30. Portanto se tornou o chefe deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaías, filho de Jeoiada, filho de um homem de Cabzel, valoroso e de grandes feitos, matou os 2 filhos de Ariel de Moabe, depois desceu, e matou um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de temível aspecto, tinha este uma lança na mão, mas Benaías desceu a ele com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança, e com ela o matou. Estas coisas fez Benaías, filho de Jeoiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30 ele era o mais afamado, porém aos 3 primeiros não chegou. Mas Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, era um dos 30, Euanã, filho de Dodó, de Belém. Samá, o Arodita, Elica, o Arodita. Geleis, o Pautita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Abiezer, o Anatotita, Mebunai, o Uzatita. Zalmon, o Auita, Maarai, o Netofatita. Elebe, filho de Baaná, o Netofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá dos filhos de Benjamim. Benaías, o Piratonita, Idai, das torrentes de Gaás. Abeialbom, o Arbatita, Asmavete, o Baromita. Eliabá, o Salbunita, Benijaze, e Jonatas. Samá, o Ararita, Aianó, filho de Sarar, o Ararita. Elifelete, filho de Acasbai, filho do Macatita, Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita. Esrai, o Carmelita, Paarai, o Arbita. Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, o Gadita. Zeleque, o Amonita, Naarai, o Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita. Urias, o Eteu, 37 ao todo.